Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um livro específico que é Melhores Poemas do Álvares de Azevedo. É um livro que está indicado tanto no vestibular para o terceiro ano quanto no PAS da UEM no segundo ano, tá? Eu vou falar só algumas coisas sobre as características principais e fazer a leitura de 2 poemas aí, lembrando que o livro é muito mais do que isso, né? Nós temos aqui uma imagem do túmulo do Álvares de Azevedo, que está escrito que foi poeta, sonhou e amou na vida. É um trecho de um poema dele, e que ele fala para deixar escrito isso na lápide, tá? Então seguiram aí o que ele pediu, né? Bom, algumas coisas só sobre o autor, gente. Ele estava cursando Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e lá ele já tinha essa fama por escrever poemas, ele era conhecido. Lembrando que a literatura, por muito tempo, foi mais essa coisa oral, para ser lida em grandes festas e salões, assim, meio intelectual. Não tinha ainda o livro como a gente conhece hoje. Ele foi tradutor de Otelo, que é um livro muito importante de Shakespeare, aquele mesmo que escreveu Romeu e Julieta. Então, assim, trouxe, né, esse livro para o Brasil. Só que ele morreu aos 21 anos, pessoal, durante a faculdade ainda. Então ele não tinha nem publicado, de fato, os livros dele, já era conhecido como um escritor, vejam só. E ele morreu de tuberculose, coloquei ali um ponto de interrogação. Por quê? Porque, na verdade, ele estava com um quadro avançado de tuberculose, porém, como era muito comum na época, que era chamado até de mal do século, porém ele caiu de um cavalo, tá? E isso agravou o quadro dele, então tem essa dúvida aí, realmente, de qual foi a causa. E pertencente à segunda geração romântica brasileira. Lembrem-se de que nós estamos falando da poesia durante o romantismo, um período muito importante para o Brasil, e que ele é dividido em 3, né, gerações. A primeira é nacionalista e indianista, com Gonçalves Dias. A segunda, que a gente já teve mais aí nas aulas, né? A segunda é esta, né? E eu só vou falar da terceira rapidinho e já volto nesta. A terceira é chamada Condoreira, e nós temos o Castro Alves com o livro Navio Negreiro. Esta segunda geração, ela possui 3 nomes, ela pode aparecer com os 3 nomes. Ultra romântica, porque é um exagero sentimental, assim, é a parte mais romântica mesmo do romantismo. Byroniana, porque o autor tem grande influência do Lord Byron, que é um autor inglês, então ele leu muito este autor, assim como outros, e vai se inspirar nisso. E mal do século, que era tuberculose, era algo que agravou muito ali na época, muitas pessoas pegaram e muitas pessoas morreram, tá? Para vocês verem como esse tipo de coisa acontece, né, de vez em quando, assim, de ter muito forte uma doença por um grande período, né? A sua obra, né? Então, as características principais da obra de Azevedo foram a melancolia, tá? Uma espécie de prazer com o sofrimento e um pessimismo diante da vida. Então, as obras dele são tristes, melancólicas e o principal tema é a morte, tá? Nós vamos ver isso nos exemplos que nós vamos ler. Aqui eu já falei também, leitor fervoroso da vida e da obra de Byron, né? E outros autores também, como Goethe, por exemplo, que é o autor da obra inaugural lá, O Sofrimento do Jovem Werther, que já falava de suicídio. Então são temas bem tensos mesmo. E ele vai se inspirar nesses poetas, tá? Então, interessante notar aqui que no Brasil se falou muito sobre o nacionalismo, criar uma literatura mais brasileira, se livrar de influências estrangeiras, mas isso não aconteceu com o Álvares de Azevedo. Ele foge um pouquinho aí desse propósito do Brasil de criar uma literatura mais brasileira, tá? Bom, aqui tem um pouquinho sobre os livros dele, os principais livros. Ele tinha, por exemplo, Lira dos 20 anos, que ele já havia preparado para publicação, mas ele não publica porque ele morre antes. São poemas, e a maioria dos poemas que nós vamos ter no livro que está indicado para o UEM estão aqui, tá? Nós temos Noite na Caverna, desculpa, na Taverna, que é um livro de contos, e olhem lá as características, gente: ficção gótica, necrofilia, violência, alcoolismo e canibalismo. Sim, exatamente estes temas estão aí neste livro de contos, que é bem legal, apesar, né, de ser pesado. É muito interessante, é um livro de contos. E por fim, um Macário, que é um livro de teatro. Então ele tem também, olha só, ele tem poesia. Em pouco tempo, né, morrendo com 21 anos, ele escreveu um livro de poesia, um de contos e um de teatro, em que nós temos aqui várias críticas ao romantismo, a esse sentimentalismo do romantismo, tá? Só que aqui era para estar
O livro de vocês que está indicado, eu tinha colocado uma foto, não sei o que aconteceu, mas vou falar para vocês rapidinho. O livro chama Melhores Poemas do Álvares de Azevedo. É uma seleção feita pelo Antônio Cândido, que é um dos maiores críticos literários brasileiros, e ele faz um compilado de várias poesias que estão nesse livro dos 20 anos e outras que acharam, porque, né, o escritor sempre tem isso, né, morreu, mas tinha um diário, tinha anotações, tinha poesias, então ele faz um compilado do que para ele seriam os melhores poemas do Álvares de Azevedo. Então é uma antologia, não foi publicada pelo Álvares de Azevedo, foi muitos anos depois escolhida pelo Antônio Cândido, tá? Queria que vocês soubessem disso apenas. E aí eu vou ler um exemplo para vocês. Olhem este poema. Amemos, quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos, e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu. Quero em teu seio morrer, no enlevo do seio teu. Quero viver de esperança, quero tremer e sentir, na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. Vem, anjo, minha donzela, minha alma, meu coração. Que noite bela, como é doce a viração. E entre suspiros do vento, da noite ao mole frescor, quero viver um momento, morrer contigo de amor. Vejam, pessoal, esse poema é um dos principais dele. Nesse caso de um ultra-romantismo, porque aqui nós temos a questão da morte mesmo, como talvez metafórica, né? Quero morrer de amor, quero morrer contigo de amor. Espero que seja apenas metafórica, mas ele tem esse prazer pelo sofrimento. Vejam no terceiro verso. Quero, né, de amor, nananã, sofrer e amar essa dor. Então eu sei que o amor é sofrimento, mas eu quero sofrer. É isso que ele está falando, né? E outra coisa que eu quero falar para vocês é essa questão que parece um devaneio, que parece sonhos, né? Os teus amores do céu, suspirar de languidez, e entre os suspiros do vento, da noite, parece algo inacessível ali para ele. Ele quer isso, mas ele não tem acesso, tá? Seria isso. E o próximo, este é um dos mais famosos dele, olhem só, é um soneto. Então vejam, o anterior não é um soneto. Estão vendo? Já este é. O que acontece? O romantismo ele vai ser um período com mais liberdade neste sentido. No arcadismo eles prezavam pelo uso de soneto, que é o período anterior, né? Porque voltava de idade clássica e tal. Mas o romantismo vai ter essa liberdade aí um pouco maior, tá? Mas aqui ele resolveu escrever um soneto. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Vejam essa primeira estrofe. Pálida a luz de uma lâmpada sombria. Então, ela é pálida, você vê uma brancura nela, mesmo tendo uma lâmpada sombria e escura. Sobre o leito de flores reclinada. Gente, o que será leito de flores? Caixão, certo? Né? Leito é cama, de flores e tal. Como a lua por noite embalsamada. Lembra o que é embalsamar? Né? É preservar o corpo ali depois da morte. Entre as nuvens do amor, ela dormia. Olha enquanto o eufemismo, lembra aquela figura de linguagem usada para suavizar? Leito de flores, dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais belo. O seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo. Peraí. Então ela abriu os olhos, ela não estava morta. Tá? Não parecia antes que ela tava. Formas nuas no leito resvalando. Vejam a idealização, né? Era mais bela, era um anjo, tá? Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti, às noites, eu velei chorando. Por ti, nos sonhos, morrerei sorrindo. Então, essa questão da idealização, do sonho, tá? Parece que é um devaneio, no começo parece que ele tá vendo, depois já parece que não tá mais, parece que é só um sonho. E ele fala, né? Continuarei chorando, sofrendo e morrerei sorrindo porque esse amor, mesmo que eu não tenha, mesmo que seja um sofrimento, eu por ter vivido já me faz feliz. É tipo um misto ali de sentimentalismo, né? Mas é isso. E aí eu
Depois talvez eu fale aí de outros poemas dele, mas por enquanto eu vou finalizar aqui. Fica a dica, né, para vocês, se quiserem ler mais poemas dele, porque o livro tem vários. Talvez eu grave alguns outros vídeos só de análise de alguns poemas mesmo, tá? Vai depender aí de quanto tempo vai durar esse nosso isolamento, mas lembrando que é importante que vocês estejam estudando, estejam acompanhando de todas as formas possíveis para a gente tentar fazer juntos aí o melhor possível deste ano, tá? Deixei aqui então os meus contatos, né? Mas vocês sabem como me achar. E é isso, gente. Até a próxima. Bons estudos!